Bom, então vamos lá. A vida inteira você ouviu dizer que brasileiro dá a vida pra trabalhar. É um povo trabalhador, é um povo que dá a raça. E do lado um moleque qualquer que você nunca viu na vida aparece com o olho roxo falando: não, brasileiro não produz muito. É o que você pensa, esse moleque deve estar alucinado, pô. E eu concordo que até parece um pouco controverso você falar que é um povo muito trabalhador e mesmo assim produz muito, mas uma coisa não tá 100% relacionada com a outra. Na verdade, o trabalho das pessoas é só um dos fatores da produtividade de um país. Existem vários outros fatores que são muito importantes e, pô, vamos falar a verdade, o brasileiro é um povo trabalhador, as pessoas aqui dão a raça, as pessoas vão atrás, mas não é só isso que impacta na produtividade do país. E hoje eu vou te explicar por que o brasileiro trabalha tanto e mesmo assim produz muito pouco. Bom, para isso vamos direto ao assunto. O que é produtividade e como que a produtividade é medida? A produtividade de um país está relacionada com 4 fatores principais. O primeiro é o trabalho, que a gente está discutindo aqui, que o brasileiro não deixa a desejar, a gente é um povo bem trabalhador. Mas tem outros 3 fatores, que englobam a terra, que são os recursos que a gente tem no país naturalmente, o capital, que são o maquinário, todas as ferramentas que são utilizadas para aumentar o trabalho, e o conhecimento tecnológico. E eu sei que agora pode estar um pouquinho difícil de entender, mas calma que eu vou te mostrar de uma forma bem simples o como que isso funciona. Para você entender, imagina que a produtividade de um país é como se fosse o desempenho de um carro de Fórmula 1 na corrida. Nesse caso, quando a gente fala de trabalho, a gente está querendo dizer sobre o piloto, quais são as habilidades que o piloto tem e como que ele controla o carro. Quando a gente fala de terra e recursos naturais, a gente está se referindo à pista que o carro vai correr. Como que é o ambiente que o carro vai correr? Ele é propício ou não para o carro? Quando a gente fala de capital, a gente está se referindo ao carro em si, a lataria, os pneus, o motor, tudo que o carro é capaz de proporcionar no sentido de ferramentas para você conseguir ganhar a corrida. E por último, a tecnologia é tudo aquilo que melhora as condições pro capital, que é o carro, e pro piloto, que é o trabalho, conseguirem melhores desempenhos. Um exemplo de tecnologia que melhora o desempenho do carro na Fórmula 1 é o sistema ERS, que funciona como um acúmulo de energia. Quando você freia o carro, ele acumula energia e quando você está numa reta e precisa de maior potência, ele libera essa energia. Outra tecnologia, mas dessa vez que melhora o desempenho do piloto, né, que é o trabalho nesse caso, é, por exemplo, o volante dos carros de Fórmula 1 hoje em dia. Ele permite o piloto fazer mistura de combustíveis, mudar o modo de motor ou mudar os freios do carro. Tudo isso ajuda ele no desempenho da corrida. Tá, então entendido que o trabalho não é o único fator que gera a produtividade, tem outros fatores que geram a produtividade, porque o trabalho seria simplesmente colocar o piloto na pista e falar, corre. Não vai dar certo, né? Ele precisa de um carro, ele precisa de uma pista boa, ele precisa de uma tecnologia para ajudar ele a competir com outros carros que vão estar na pista. Então, qual que é o contexto que o Brasil está inserido, né? Bom, o Brasil é realmente um país que traz uma grande jornada de trabalho. Os brasileiros, em geral, trabalham em média 39 horas por semana. Isso é mais do que vários países ao redor do mundo, e muitos desses países são desenvolvidos, como, por exemplo, Austrália, Canadá, França, Estados Unidos. Todos esses trabalham menos do que o brasileiro médio e mesmo assim tem uma produtividade maior. Para você ter uma noção, o brasileiro médio gerou no ano passado, em 2024, em média, um pouquinho mais do que $21 por hora trabalhada. Enquanto cidadãos americanos, por exemplo, geraram $94 por hora. Ah, mas aqui no Brasil a gente recebe em reais. Eles já descontam isso, então eles já fazem a conta pensando na proporção e na paridade do câmbio, tá? Então não tem essa, é realmente quanto foi produzido numa moeda só, numa medida só pra gente entender. Então o Brasil produziu cerca de 4 vezes menos do que um americano comum. E para você ter uma noção, o Canadá, que eu citei antes, é um país que trabalha 32 horas na semana, é um dos que menos trabalha dentre todos os países do mundo, acho que é o que menos trabalha, inclusive, e mesmo assim eles tiveram uma produção de $56 por hora, em média. Então, vendo esses dados, é possível a gente entender que, realmente, o Brasil, ele produz menos, mesmo trabalhando mais. E por que que isso acontece? Vamos lá, quais são os problemas que o Brasil tem? Vamos voltar aqui, por exemplo, da Fórmula 1. Qual que é o problema do nosso piloto, né? O problema do nosso trabalho. O principal problema do nosso trabalho é a baixa qualificação. A educação do Brasil, por mais que o Brasil gaste muito dinheiro com a educação, não tem uma qualificação tão boa assim. Então o dinheiro pode ser muito, mas é mal gasto e acaba não tendo efeito na população. As pessoas no Brasil são menos qualificadas para o trabalho do que um americano, do que um alemão, do que um japonês. Mas mesmo sendo um problema muito sério, a educação no Brasil não é o maior fator de impacto na nossa capacidade produtiva. Na verdade, o Brasil ele produz pouco por outros fatores que são muito mais relevantes do que a educação. A educação entra, tá? Não estou minimizando não.
mas tem outros fatores mais importantes. Por exemplo, como que é o nosso carro, né, em quesito de motor e de tecnologia? De acordo com um banco de dados internacional chamado Penn World Table, que traz os dados de quantidade de capital físico que cada país tem, e lembra, capital físico nesse nosso exemplo é o carro, né, a capacidade do nosso carro, mas quando você está falando de um país, esse capital físico entra como máquinas. Maquinário, tudo aquilo que auxilia na produção. Por exemplo, no campo tem um trator, isso é capital físico, tá entendendo? E nesse banco de dados é possível ver que países como o Japão, a Alemanha e os Estados Unidos estão muito acima do Brasil, mesmo considerando que o Japão e a Alemanha têm uma população bem menor do que o do Brasil, e os Estados Unidos, com uma população 50% maior, tem muito mais capital do que no Brasil. Cerca de, 8 vezes mais, 7 vezes mais. E o último ponto que eu falei, lembra da pista que eu citei mais cedo, que é a capacidade, o ambiente que a gente tem? Então, a pista do Brasil tá cheia de curva ainda, em comparação com as pistas dos outros países do mundo. A gente tá competindo numa pista bem mais difícil. É como se o Brasil fosse a pista de Mônaco. Pra quem entende Fórmula 1 vai entender o que eu tô falando, porque, Mônaco é difícil. E nesse caso, a pista é o quê? A pista é o ambiente de trabalho, né? As possibilidades, as vagas de emprego que a gente tem. No Brasil, o que acontece é que cerca de 20% da população, ou seja, 1 a cada 5 trabalhadores, trabalha em um serviço de alto valor agregado. Enquanto em países desenvolvidos, a população que trabalha em serviço de alto valor agregado chega a ser 40%, né? Então, o dobro do Brasil. E o que é o alto valor agregado? É aquilo que você tem escala, aquilo que você consegue produzir. Não você necessariamente precisa estar ali produzindo, porque você tem um tempo limitado no dia, né? Você não consegue trabalhar mais de que 16 horas no dia. Então, se nessas 16 horas você conseguir aumentar a sua produção usando tecnologia e usando capital, que foi o que eu falei, né? Você tem um desempenho maior, então você tem escala. Exemplos de trabalho de alto valor agregado são, por exemplo, a indústria química. Então, você tem uma fábrica que produz medicamentos ou uma fábrica que produz compostos químicos. E empresas, por exemplo, de serviço financeiro, ou uma consultoria, ou uma assessoria. Essas empresas conseguem escalar a produção delas. Elas conseguem usar tecnologia, as redes sociais, elas conseguem usar a tecnologia, por exemplo, de bancos de dados e automatização de planilhas de Excel, essas coisas, para melhorar a produtividade dos seus trabalhadores. E aí que entra outro problema. O Brasil tem grande parte da população empregada em serviços que não são sofisticados. E o que é um serviço não sofisticado? É um serviço que tanto aqui, tanto nos Estados Unidos, tanto na Alemanha, ele vai ser feito do mesmo jeito, como por exemplo, garçom, motorista de Uber, entregador de iFood, cabeleireiro. Imagina o seguinte, eu sou um cabeleireiro, eu não tenho como escalar a minha produção, a não ser que eu abra um salão de cabelo, né? Eu não consigo ir lá e cortar 2 cabelos ao mesmo tempo. Ou pegar, separar minha mão aqui em 10 e cortar 10 cabelos. Não existe isso. Então todo o tempo que eu tô usando no meu trabalho, eu tô usando naquele corte de cabelo específico. Quando acabar esse, eu posso fazer outro. Eu não consigo escalar isso para mais pessoas. Então o meu trabalho é limitado. A minha produção é limitada. E isso não tem nada a ver com um trabalho não ser honesto, não ser digno, nada a ver. Na verdade, eles são trabalhos muito honestos, muito dignos. A questão é que a produtividade desses trabalhos naturalmente é menor, porque você não consegue escalar. Então, basicamente, o que o Brasil está fazendo é o seguinte: todas as políticas que o Brasil está fazendo, elas estão voltadas para o foco errado. É como se a gente estivesse preparando um carro para pista reta, sendo que a nossa pista é cheia de curva ainda. A gente teria que organizar a pista para depois preparar o carro. Não adianta a gente querer correr na reta com um monte de curva na pista, não vai funcionar. Então, não só falando de problemas, mas também falando de soluções, como que a gente pode melhorar isso? O que o Brasil pode fazer ainda, né? Porque agora já tá meio tarde, mas ainda dá para fazer alguma coisa que melhore essa questão produtiva do país. Como eu falei, tá meio tarde porque o bonde da industrialização desses países industrializados já meio que passou. A China, por exemplo, pegou esse bonde no momento certo, conseguiu se industrializar e se deu muito bem. O Brasil perdeu essa janela de oportunidade e agora tá um pouco mais difícil de você se industrializar de forma geral, né? Que nem a China fez, trazendo todos os tipos de produtos para lá e industrializando. Então o Brasil realmente precisa de um plano, porque agora não é mais, vou a moda caralho aqui e vou conseguir fazer qualquer coisa. Não, agora você precisa de um plano de desenvolvimento, você precisa entender o que o país é bom em produzir, o que o país consegue produzir com vantagens comparativas em relação a outros setores, a outros países da economia, e focar nisso. Vantagem comparativa só para quem tá de fora, para quem tá boiando aí, é você ter uma vantagem para produzir aquilo. Então, por exemplo, o cara que tá no Brasil, ele tem uma vantagem de produzir soja com relação ao cara que está na Rússia, porque na Rússia o solo não é bom, é difícil, é frio,
No Brasil é mais fácil, então o Brasil deveria focar em soja, teoricamente, nesse exemplo. Então, alguns setores que o Brasil tem vantagem comparativa são, por exemplo, a indústria extrativa. A gente tem uma indústria extrativa que tem muito recurso natural. A gente tem muito petróleo, a gente tem muito minério de ferro. A gente consegue utilizar esses recursos naturais para fazer dinheiro para o país, para aumentar a produtividade do país. A questão é que a gente precisa industrializar esse processo. A gente, por enquanto, pega o petróleo, pega o minério de ferro e manda para fora. Aí lá fora eles fazem o refinamento, eles fazem a produção desse material e depois mandam de volta para a gente. O que a gente precisava é extrair e fazer aqui. Outro setor que deveria ter um desenvolvimento e um foco é o complexo agroindustrial, que é a mesma coisa que eu falei para você da indústria extrativa. A gente precisa pegar o que a gente planta e transformar esses produtos antes da gente vender, porque a gente está vendendo eles como commodities, como produtos primários, e a gente perde muito valor nisso. A nossa produção perde muito valor. E um terceiro setor que tem muita vantagem comparativa aqui no Brasil é o setor farmacêutico, porque a gente tem uma demanda enorme, a gente tem uma população praticamente doente, né, se a gente parar para pensar em quesitos de saúde mesmo, ou seja, a gente tem uma demanda muito alta por esses produtos e a gente tem uma indústria até que desenvolvida nesse sentido, então a gente poderia focar nesse setor farmacêutico, que seria muito bom pra gente. Bom, então o que hoje a gente pode entender do Brasil é o seguinte: o Brasil é um carro de Fórmula 1 ruim, com um piloto mais ou menos, numa pista cheia de curvas em que a gente está tentando fazer uma corrida reta. Tá tudo fora de ordem. Implementando esse tipo de política de desenvolvimento, que é uma coisa que falta no Brasil há muito tempo, a gente poderia realmente criar um plano para o Brasil. Não só focar em 4 anos do próximo governo, e eu vou fazer isso, e eu vou fazer aquilo. A gente deveria criar um plano a longo prazo, né? Um plano de 20, 30 anos para o Brasil, para a gente ir melhorando ao longo do tempo, que foi o que a China fez, por exemplo, a Coreia do Sul fez, o Japão fez. Um plano de longo prazo, porque se cada 4 anos a gente trocar totalmente a estratégia, a gente está indo para cá, a gente fala, não, pô, trocou o governo, a gente vai para cá agora, não vai dar certo, né? Então o Brasil precisava focar um pouco mais nisso, as pessoas deviam tomar um pouquinho mais de consciência na hora de votar para entender como é que funciona o desenvolvimento de um país. E já que a gente está falando de Brasil, de dinheiro, bom, eu vou deixar um vídeo aqui que fala sobre São Paulo e quanto que São Paulo agrega na economia do país. Bom, esse foi mais um vídeo, meu nome é Luca Baldasso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se você gostou mais ainda, se inscreve aí. Valeu!